Louvado e engrandecido seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimento a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. O amém está muito bom. Só aumente mais um pouquinho o som. Glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Meus amados, muito obrigado. Vocês ouviram os hinos, alguns hinos em que o Senhor diz o seguinte: que tudo contribui, ou tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Depois vocês ouviram a respeito do orgulho de Naamã, aquele homem, aquela autoridade que de um momento para outro se viu leproso e teve que quebrar o seu orgulho e se apresentar e viajar e bater continência a um simples homem de Deus, profeta de Deus. Isso foi terrível para ele, descer do seu pedestal de orgulho, uma autoridade respeitável, comandante em chefe de um exército, ter que obedecer a um reles, profeta de Deus. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque Deus amava muito Naamã. Glória a Deus. Deus amava muito este homem e sabia que somente dessa forma, somente assim, ele desceria um pouco, ele quebraria o seu orgulho, ele reconheceria que o Deus verdadeiro é o Deus de Israel. Ele foi e obedeceu e recebeu a bênção e se converteu ao Deus vivo de Israel. Nós vimos também o hino dizer que com Deus tudo está bem. Com Deus, em Deus, estando em Cristo, tudo vai bem. Ainda que venha uma tempestade, ainda que recebamos uma má notícia, nós devemos dobrar os nossos joelhos e dizer: tudo vai bem comigo, porque o Senhor está comigo. Glórias sejam dadas ao Senhor. Meus amados, eu vou relatar um caso aqui, uma situação conjugal, familiar, que com certeza nos vai trazer reflexões, nos vai produzir, nos vai levar a alguma reflexão, principalmente para as famílias. Eu recebi em 14 de dezembro uma mensagem de uma senhora em desespero. Diz ela: boa tarde, pastor. Peço sua ajuda em oração. Devo dizer que já recebi dezenas e dezenas de mensagens desse teor, de consulentes, de mães, de homens em desespero. Peço ajuda em oração. Meu esposo passa final de semana na casa da amante. Porque tem muitos homens aí que gostam de pular cerca, né?
não posso nem pensar nisso, porque eu não tenho energia nem para pular a cerca. Quanto mais fazer mais alguma coisa. Não é para rir, é para chorar. Está rindo para não chorar. Aí vê se com energia suficiente. E esse homem aqui não era de Deus, pulou a cerca. Meu esposo passa final de semana na casa da amante. Eu agora começo a refletir. Eu estava afastada da igreja do Evangelho, ela fala, devido a muitas tribulações. Eu vou ler, depois nós vamos comentar. Eu estava afastado do Evangelho devido a muitas tribulações, pois hoje estou de volta. Vamos comentar tudo isso. O diabo, que é o nosso adversário, destruiu meu casamento a ponto de meu esposo arrumar um amante. Ele não quer se divorciar, mas também não se resolve. Tem muito homem assim, né? Nem larga, nem fica, nem larga, nem sai. Sofro muito por imaginar ele com ela. Por favor, me oriente. Estou desesperado e não quero me divorciar. Agi errado com ele, mas já me consertei. Ela não fala, não disserta, não me diz da extensão desse erro, que foi que ela fez. Cometeu adultério, tratou o marido mal, deve ter sido um erro muito grande. Para que esse homem, ela diz também quantos anos já estão juntos ou casados. Deve ter sido um erro muito grande que ela cometeu e se acertou depois. Deus o abençoe. Aguardo sua resposta. Amém? Quando foi no dia, agora em janeiro, mais ou menos dia 7, 6 de janeiro, ela me escreveu. Isso aqui foi em dezembro. Menos de um mês depois, ela me escreve: boa tarde, pastor, e a paz do Senhor Jesus. Você vê como já muda um pouco assim o linguajar. Em nome do Deus vivo, quero lhe agradecer pelas orações. Meu casamento foi restaurado para a glória de Deus. Sei que o Senhor Jesus não faz nada pela metade, e a conversão do meu esposo é certa em nome do Senhor Jesus. Pode contar minha história na sua igreja para edificação. Glória a Deus. Glória a Deus. Estive 7 meses e 20 dias separada do meu esposo. Aqui na primeira mensagem ela não relata esse tempo, mas agora ela diz: foram 7 meses. Logo, quando ela diz hoje estou de volta para o Senhor, já havia passado 6 meses que ela estava na peia e não se rendia ao Senhor. Verdade? Vamos lá. E com grandes tribulações passei nesses 7 meses, mas Deus me deu a vitória. Amém. Ele largou a amante, viu, pastor? Viu, pastor? Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Estou muito feliz. Forte abraço. Glória seja a Deus. Agora vamos refletir à luz da palavra de Deus. Deus é fiel. Então, aqui na primeira mensagem, ela revela: estava afastado do Senhor e cometi um erro, agi errado. Reconheceu esse erro.
mas não reconheceu e não sentiu, não refletiu na necessidade de chegar ao Senhor Jesus, de se reconciliar com o seu Deus. Ela disse que eu estava passando por tribulações, me afastei do Senhor. Ora, é justamente o contrário. Nós devemos estar com o Senhor, quer com atribulações, quer sem atribulações. É todo o tempo todo, diga igreja, todo o tempo todo, segurado na mão do Senhor, ligado à videira verdadeira. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Sem mim nada podeis fazer, porque os ramos estão sempre ligados à árvore, né? E dos ramos é que sabem frutos, as folhas. E o ramo, estando ligado à videira, está recebendo sempre a seiva nutritiva, os alimentos. Ela estava sem esse alimento, sem o alimento da palavra, ela estava sem Deus. Amém, igreja? E ela não sentiu essa necessidade, gente. Tentou com suas forças resolver o seu problema. Tentou, através da sua inteligência, talvez, não sei, tenha procurado outros caminhos, terreiros ou qualquer coisa desse tipo, para resolver um problema que só Deus poderia resolver. E a causa desse problema, eu creio, porque isso aconteceu por causa do que está escrito em Apocalipse 3, versículo 20. E que nós ouvimos hoje aqui no hino. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Estão reparando a conexão? Porém, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Estou aqui pronto para ser seu amigo, para resolver o seu problema, para lhe dar forças. Mas, pelo amor que eu tenho a ti, pelo meu grande amor, lamento, mas vou castigar um pouquinho. Oh, não foi isso que aconteceu com Naamã. Oh, não foi isso que acontece quase todos os dias. Pessoas que se afastam do Evangelho. Eu não digo se afastar apenas de uma congregação, mas se afastar do Senhor, se afastar do Evangelho, se afastar da luz e passar a ser considerada ovelha sem pastor, ovelhas à deriva, ovelhas desgarradas. O Senhor costuma chamar de ovelhas desgarradas. Mas o bom pastor, o pastor das nossas almas, ele está sempre procurando buscar as ovelhas desgarradas, as ovelhas que não estão no aprisco. E a Bíblia diz que há mais alegria no céu, o Senhor se alegra muito mais por uma ovelha que estava desgarrada, que estava perdida e foi achada. Muito mais do que pelas demais. A Bíblia fala na parábola das ovelhas perdidas, muito mais pelas 99 ovelhas que estão no aprisco. Então, grande foi a alegria de Naamã. A alegria do Senhor quando Naamã desceu do seu orgulho e obedeceu ao Senhor. Grande foi a alegria do Senhor quando essa mulher, enfim,
resolveu, epa, estou afastada do Senhor, preciso voltar. E quando ela voltou, então aconteceu a bênção. Olha aqui, 20 dias depois que ela voltou. Isso hoje eu estou voltando, viu, pastor? 20 dias o Senhor deu resposta. Isso é amor. Amém? Isto é amor. Isso consegui graças à internet. Eu vou fazer uma pausa na pregação, abrir um parêntese nessa história para dizer o seguinte: tenho ouvido pregadores condenando o uso da internet, condenam televisão, internet e suas vertentes, Facebook, condenam o celular, condenam tudo. Meu Deus! O homem criou meios de comunicação mais rápidos. O homem criou veículos do bem de transporte cada vez mais rápido, porque sempre foi necessário e vai continuar evoluindo, porque nós temos necessidade, a humanidade tem necessidade de se comunicar muito rapidamente. São 7 bilhões se movimentando. Primeiramente, Deus nos favoreceu com meios próprios de locomoção, de transporte, são as nossas pernas. Vou para cá, vou para cá, vou para lá. Mas não poderia continuar dessa maneira, porque as distâncias são grandes, eram grandes, foi aumentando a população. Então o homem começou a inventar coisas, automóveis, alguma coisa que pudesse ser transportado, começou a se transportar por animais, usar o jumentinho, e etc. Depois carroça, e depois automóveis cada vez mais rápidos, depois trens velozes, trem bala, depois navios, começou com canoa, embarcações, navios poderosos, rápidos, depois aviões. E hoje o homem vai até a lua. Por quê? Porque Deus deu inteligência ao homem para criar, produzir esses meios. E para se comunicar, Deus também deu ao homem a capacidade de se comunicar. É o computador mais perfeito que nós temos. É aqui, nosso cérebro. Agora, tem um limite por causa da distância. 10, 15, 20 metros, nós podemos falar. Nós falamos e nós ouvimos ao mesmo tempo, rapidamente. E nós gravamos no nosso computador. O difícil é deletar, é apagar. Não é como o computador que você deleta, acaba. Você coloca uma coisa aqui dentro, não é fácil sair. Por isso que a Bíblia manda colocar coisas boas, imagens boas, amém, igreja? Imagens que nós recebemos através dos nossos olhos. É por isso que a Bíblia diz: não porais coisa má diante dos seus olhos, porque depois que está aqui, tem Zé, para usar a expressão aqui do Ceará, tem Zé para apagar. Coisas más, imagens de pornografia que você colocou no seu coração, na sua mente, no seu computador particular, quando você tinha 5 anos, a 10, a 15, a 20, a 70 anos, você ainda não conseguiu deletar, não conseguiu apagar. A Bíblia é sábia quando diz que devemos colocar diante dos nossos olhos coisas boas e também ouvir coisas boas. Porque não se esquece facilmente. Não se esquece facilmente. Nós podemos tentar purificar as coisas que estão dentro de nós através da palavra. A palavra que santifica, a palavra que purifica. Como um copo d'água
que, por exemplo, tem água suja e você quer mudar aquela água que está suja por uma água boa. Você tem que pegar uma água limpa e ir colocando no copo, aos pouquinhos. E com o tempo, toda a água suja sai, fica só água viva, água limpa. Glórias sejam dadas ao Senhor. Nos enchendo da palavra de Deus. Essa mulher estava fora dos caminhos do Senhor e não estava se alimentando. O que foi que ela fez? Ela que se gabava, ela que se dizia crente, se arrumava, ia para a igreja. Depois que ela cometeu esse erro, confessado por ela, o que pensou o seu marido, né? Daí a crente deu um mau exemplo. Essa crente, eu não quero ser uma crente assim. Ele já era cru, não era convertido, não é ainda, segundo o seu relato. Em vez de receber bons exemplos da sua esposa, uma boa conduta, recebeu exatamente o contrário. E o diabo entrou na vida dele e ele foi embora para a casa de um amante. Amém, igreja? Mas Deus disse para essa mulher: já sei, você está afastada dos caminhos do Senhor há 7 meses, não é isso? Que farei para que você volte? Que farei para que você reconheça que eu sou o seu Senhor? Que um dia você levantou a sua mão, veio à frente e disse: eu quero que Jesus seja o meu Senhor e o meu exclusivo Salvador. O Senhor é aquele que manda. E nós precisamos obedecer ao nosso Senhor. Não é só encher a boca de Senhor, meu Senhor. E depois, quando o Senhor exige obediência, o Senhor exige que deixemos os nossos pecados, nós começamos a titubear, a cochear entre 2 pensamentos. Dizer: Senhor, eu vou deixar 90% dos meus pecados, mas tem uns 10% aí, Senhor, porque não dá, não tem jeito para eu deixar, porque eu amo esses pecados, eu não tenho como tirá-los de mim, eu não posso, Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para a igreja: o Senhor é exclusivista. O que é isso? Ele quer ser exclusivo na sua vida, amém, igreja? Exclusivo na sua vida. É total, é ou não é? Não pode ser 99%, tem que ser 100%. 100% Jesus. Só 99% não passa. E então, ela não tinha mesmo, durante esse tempo, nem ânimo para falar com o seu Senhor. Quando, repare bem, o crente se afasta, quando a brasa viva vira carvão, porque uma brasa, quando sai do braseiro, com pouco tempo ela perde o brilho, ela se apaga, ela vira carvão. É ou não é? Se afaste da igreja durante 30 dias para você ver. 30 dias. Por que acontece? Porque falta o fogo do Espírito Santo. Isso aqui é avivamento. Avivamento é estar continuamente sob o comando do Espírito Santo, continuamente sob o fogo do Espírito Santo, se avivando e se avivando. E o melhor para se avivar é ouvir a palavra de Deus.
Jesus, orando pelos seus discípulos, disse: santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Quem tem sede, vem a mim e beba. Mas em determinado momento ele olhou e sabe que eu acho que preciso voltar aos braços do Senhor. Preciso fazer esse caminho de volta. Como aquele filho pródigo que saiu para passar uns tempos na alegria do mundo, nos prazeres do mundo, e quando ele gastou toda a herança que ele houvera recebido, quando ele passou a comer com os porcos, a viver uma vida deprimente, uma vida animal, ele se lembrou do pai. Lá na casa do meu pai, a fartura, e eu estou aqui como mendigo, eu vou voltar aos braços do meu pai. E o pai estava lá esperando, de braço aberto. Assim é o Senhor, que está sempre esperando essas ovelhas desgarradas do aprisco. O pai já está esperando por causa do seu amor. Deus não age como nós. Muitas vezes agimos. Nós insistimos com a pessoa, insistimos. Sabe o que acontece? Diz: não dá mais para insistir. Não quer nada com Deus, não quer ouvir a palavra, aí sai de fininho, né? Se nós fôssemos um pouquinho mais, tivéssemos um pouquinho mais de paciência, como teve o Senhor conosco, aí nós ganharíamos muitas almas para o reino de Deus. Um pouquinho mais de paciência. Tem muita gente por aí, ovelhas desgarradas, só esperando uma palavra sua, viu, igreja? Só esperando um oi, um Jesus te ama, um convite para vir à igreja, só esperando isso, mas nós não fazemos. E muitas vezes, por causa do nosso orgulho, o orgulho é um sentimento perverso que dificulta a nossa caminhada cristã. Orgulho são pedras no nosso caminho, e todos nós temos um pouquinho de orgulho. Todos nós temos esse sentimento, uns mais, outros menos, mas temos. Muitas vezes nos orgulhamos por causa da nossa salvação. Colocamos a Bíblia debaixo do braço e passamos pelas pessoas orgulhosos, porque nós estamos salvos, estamos a caminho da igreja, e nos esquecemos até de dar uma boa noite para a pessoa que está ao lado, que está sentada na calçada, que está nos olhando. Amém, igreja? E nós nos envergonhamos também de pregar o Evangelho. Por isso nós precisamos cada vez mais, carecemos cada vez mais das misericórdias de Deus. Amém? Essa mulher desceu, teve que descer a olaria, teve que passar por esse momento, esse período de sofrimento e tribulações, para reconhecer que só em Jesus Cristo está a solução. Jesus é a solução. Ele diz, Mateus 11:28, vinde a mim todos vós, que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. O meu fardo é leve.
Essa mulher sabia disso. Conhecia essa palavra. Mas, em função das tribulações em que esteve, das dificuldades, ela se esqueceu de colocar o seu foco, a sua atenção, não nos seus problemas, mas em Jesus, o autor e consumador da fé. Glória seja ao nome do Senhor. E agora, ela se volta agora, e já cheia de esperança, iluminada outra vez pela luz do Evangelho, ela diz: eu creio no Deus vivo, que o meu marido vai se converter ao Senhor. Glória seja ao nome do Senhor. Eu creio que ele vai se converter. Certamente, como eu faço em todos esses casos, em todas essas consultas sobre adultério, eu devo ter aconselhado, além de ter orado, porque eu oro na mesma hora. Além disso, eu devo ter aconselhado o seguinte: primeiro, jejum e oração. Pergunta: faz parte da igreja? Já é crente? Se não é, eu digo: ó, minha filha, então você busca o Senhor enquanto pode achar. E é de todo o coração, entregando-se. Muitas vezes, meus irmãos, nós buscamos o Senhor, mas superficialmente. E o Senhor disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Todo o vosso coração. Isso é derramar a alma diante do Senhor. Tem um hino muito bonito, os mais lindos hinos da água cristã. Quando todo teu ser perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele contemplar, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixarem no altar, o seu orgulho, as suas tribulações, e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu não tenho forças mais, Senhor, mas tu podes, porque tu és todo poderoso, tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Quando tudo deixares no altar, aí as coisas acontecem. Tudo. Eu não posso, eu não tenho forças. Mas tu podes, tu és o meu Senhor. O diabo, que é o nosso adversário, destruiu o meu casamento. Ela não está falando aqui como uma convertida. Ela está declarando a sua derrota. Crente jamais faz isso. Ela diz: o diabo destruiu o meu casamento. Não está falando como aquela que crê no Senhor. Não está falando com convicção. Por quê? Porque ela estava afastada do Senhor. Ela jamais nem falava com o Senhor. E fé, meus amados, é ter a convicção daquilo que você está pedindo. O Senhor já ouviu e já vem com a resposta. Glória seja ao nome do Senhor. Fé é convicção. E então ora e já agradece. Eita, fé tremenda, né? Ora e agradece. Em tudo dai graças. E se Deus não responder logo, você vai morrer? Vai deixar Deus? Deus tem o seu tempo. Amém, Deus? Agora, eu quero dizer o seguinte:
já ouvi muitos pregadores demonizando meios de comunicação. Quando o rádio começou a funcionar, crentes daquele tempo diziam que era coisa de demônio. Como é que uma coisa sozinha, uma caixa, pode falar? Deve ter demônio dentro dessa caixa. E até proibiam dos irmãos ouvir rádio. Aí foi progredindo, veio a televisão. Ah, é demônio, porque aparecem imagens, pode aparecer mulheres nuas, então demoniza a televisão. Agora muitos demonizam a internet. Ah, esse negócio de Facebook, de WhatsApp, não sei o quê, e os clientes só querem estar nesse negócio, e tal, e coisa de outra. Conversa para boi dormir. O crente precisa ter domínio próprio para, se é rádio, sintonizar onde ele quer. Domínio. Para isso existe o controle remoto. Agora, se ele não tem controle sobre si mesmo, não tem controle sobre a sua casa, e deixa seus filhos, 10 e 3 anos de idade, ficar na televisão até dormir, ouvir, vendo tudo que não presta, se não tem esse controle, é melhor não ter medo. Aí é o mal. E tem igreja que demoniza a televisão. Olha, a televisão está em todo lugar, na internet, celular. A tendência é que todo mundo se conecta através de celular, unidades móveis, internet, Facebook, tudo através do celular. Televisão já se vê através do celular. Então, o cristão, o evangelista usa a internet para promover o reino de Deus. Eu trabalho na internet, sei lá, no mínimo 8 horas por dia, no mínimo 8 horas. Talvez até vou mais, não sei. Mas é assim, divulgando a palavra de Deus, combatendo as heresias, combatendo as seitas, todos os dias da minha vida. Então o mal não está nos meios de comunicação criados pelos homens, inventados e produzidos para que a nossa vida fique mais fácil. Não, mas o mal, o erro está em nós. Não vigiarmos, não atentarmos para os perigos e assim por diante. Que esta reflexão, meus amados, fique nesta igreja para engrandecimento, para o nosso crescimento. A Bíblia manda que nós cresçamos na palavra, cresçamos no conhecimento das Escrituras e também possamos crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E esse sofrimento desta mulher passou, porque entrou Jesus com providência. Eu não declino o nome dela aqui, que eu tenho aqui, porque eu preciso preservar a sua identidade. Mas vou enviar esse vídeo para que ela possa ver que eu realmente relatei o caso dela na igreja. Estou relatando para o mundo afora, para que conheçam a sua história e possam refletir que Deus castiga e repreende aqueles a quem ama. E muitas vezes nós passamos por uma repreensão, por
por um problema exatamente para voltarmos ao aprisco do Senhor, voltarmos ao Senhor, e Ele está sempre pronto para nos receber. Isso que é lindo no Evangelho. Isso é que é bonito no Evangelho. Isso que é fantástico. Sabemos que temos um Pai prontos a nos acolher. Glória a Deus. Sabemos que temos um advogado permanentemente advogando nossas causas, Jesus Cristo. E se nós cairmos, e esse cair não pode ser contínuo, mas eventual, se nós chegarmos a cair, nós temos um Pai que vai nos ajudar a levantar. E se nós tivermos uma situação tal, até sem palavras para orar ao Senhor, sem emoção, sem nada, nós temos o Espírito Santo para nos ajudar em nossas orações, para nos apontar o pecado, para que nós possamos voltar aos braços do Senhor. Muito obrigado, em nome de Deus.